Ok, companheiros. Esse último módulo do nível básico do Seminário Eletrônico de Liderança Leonística trata basicamente do funcionamento de um Lions Club. A nossa abordagem será uma abordagem absolutamente prática, respondendo algumas perguntas de questões do dia a dia do funcionamento dos Lions Clubs. Aquelas questões que não estiverem abordadas aqui poderão ser apresentadas por cada um de vocês na sessão de fórum. Portanto, vamos passar agora a discutir cada um dos itens relacionados para esse módulo. Recapitulando, então, o nosso objetivo aqui será estabelecer uma referência objetiva e esclarecedora sobre algumas questões práticas que envolvem as condutas e procedimentos adotados nos Lions Clubs. Bem, a primeira pergunta então é essa: quem poderá ser sócio de um Lions Club? De conformidade com as cláusulas do artigo 1º dos nossos regulamentos, pode ser aceita para a afiliação de um Lions Club toda pessoa de maior idade, de caráter bem formado e de boa reputação em sua comunidade. Preferencialmente, que tenha uma profissão definida e uma condição econômica estabilizada. O nosso estatuto diz que toda referência ao gênero masculino deve também ser interpretada como gênero feminino. Portanto, pessoas de ambos os sexos, masculino e feminino, podem e devem ser convidadas. A admissão do novo sócio somente será feita mediante um convite. A indicação será feita num formulário fornecido pela sede internacional e esse formulário será assinado por um sócio em dia com as suas obrigações com o clube e que vai agir como padrinho desse novo sócio. Esse documento será apresentado à comissão de sócios e ao secretário do clube, que, após uma necessária investigação pela comissão de sócios, deverão submeter a proposta à diretoria para uma votação. Se houver o convite para ingressar no clube, o formulário devidamente preenchido e a respectiva joia de admissão devem estar em mãos do secretário do clube antes que o novo sócio seja admitido e oficialmente reconhecido pela associação. E quais são as categorias de sócios dos Lions Clubs? São 7 categorias, companheiros. O sócio ativo, forâneo, honorário, privilegiado, vitalício, temporário e o afiliado. O sócio ativo é o sócio comum de um Lions Club. São aqueles que têm todos os direitos e privilégios e que estão sujeitos a todas as obrigações que a condição de um sócio de um Lions confere ou acarreta. Sem limitar esses direitos e obrigações, os direitos compreenderão a elegibilidade para aspirar, se preencher os requisitos, qualquer cargo nesse clube, distrito ou mesmo na associação, e o direito de votar em todos os assuntos que requeram votação de sócios, em todos os níveis, de distrito e nas convenções internacionais inclusive. E essas obrigações compreenderão também o comparecimento regular às reuniões, o pronto pagamento das cotas indicadas pelos clubes, distritos e associação, e a participação nas atividades do clube de uma forma geral. Obviamente que pautar sempre por uma conduta que reflita a imagem favorável do Lions Club na comunidade é também um dever e uma obrigação, não apenas do sócio ativo, mas de todas as demais categorias de sócio. Quem seriam, então, os sócios forâneos? Esses seriam aqueles sócios deste clube que tenham mudado da comunidade ou que, por algum motivo justo, como, por exemplo, enfermidade, estejam impedidos de assistir regularmente às reuniões deste clube, mas desejam permanecer como sócios do clube, e aos quais a diretoria desse Lions Club decida conceder essa categoria, a categoria de sócio forâneo. Essa categoria deve ser examinada semestralmente pela diretoria. E o sócio forâneo não pode ocupar cargos e não tem direito a voto nas reuniões ou convenções distritais e até mesmo internacionais. Mas deverá pagar as cotas cobradas pelo clube, as quais deverão incluir também as cotas distritais e as cotas internacionais. O sócio forâneo, quando presente, terá direito a voto apenas em nível de clube. Como já foi dito, em nível de distrito e associação, ele não terá direito a voto. O título ou a categoria de sócio honorário
pode ser oferecida a indivíduos que não sejam sócios do Lions Club, mas que tenham prestado serviços relevantes à comunidade ou ao próprio clube, e aos quais o clube deseja outorgar uma distinção especial. Esse clube vai pagar as cotas e joias internacionais e distritais desses sócios, os quais poderão comparecer às reuniões, mas não terão nenhum dos privilégios de um sócio ativo, de um sócio com todas as suas prerrogativas. Um detalhe importante é que o número de sócios honorários não pode ultrapassar a 5% do total real de sócios, ou seja, cada fração permitirá um sócio honorário adicional. E é importante frisar também que o sócio honorário deve ser comunicado à Lions Internacional. Existem muitos clubes que têm sócios honorários, mas que não comunicam. Isso é uma condição irregular e que deve ser evitada sempre que possível. Bem, aí nós passamos para os sócios privilegiados. Os integrantes do clube que tenham sido leões durante 15 anos ou mais, e que por motivo de saúde, idade avançada ou outra razão legítima, segundo determinação da diretoria desse clube, não podem mais prosseguir como sócios ativos. Os sócios privilegiados devem pagar as cotas que o clube local determinar, as quais devem incluir cotas distritais e internacionais. Eles terão direito a voto e a todos os privilégios de um sócio, exceto o direito de ocupar cargo no clube, no distrito ou mesmo na associação internacional. Pode receber a classificação de sócio vitalício todo sócio de um clube que tenha sido sócio ativo por 20 anos ou mais, como o Leão, tenha prestado serviços relevantes ao seu clube, sua comunidade ou à associação, ou qualquer sócio de clube que esteja gravemente enfermo, ou qualquer sócio de clube que tenha sido um sócio ativo por 15 anos ou mais e que tenha pelo menos 70 anos de idade. Todos esses casos podem levar, então, ao clube a concessão da classificação de sócio vitalício. Para isso acontecer, é preciso que haja, em primeiro lugar, uma recomendação do clube para a associação, recomendando esse sócio como sócio vitalício. Além disso, deve haver o pagamento à associação de uma soma de $500 ou equivalente em moeda nacional, efetuado pelo clube, em lugar de todas as futuras cotas devidas à associação. Portanto, esse companheiro não mais pagará cotas para a associação. E, finalmente, deverá haver uma aprovação da diretoria internacional para que essa concessão de sócio vitalício seja concedida. Um sócio vitalício terá todos os privilégios de um sócio ativo enquanto ele cumprir todas as suas obrigações. Ou seja, um sócio vitalício que se mudar e receber convite para ingressar em um outro Lions Club, automaticamente se tornará sócio vitalício desse clube também. Nada do que aqui se estipula impedirá o clube local de cobrar do sócio vitalício cotas ou obrigações que considere adequadas em nível local e até mesmo em nível distrital. Já o sócio temporário é aquele que mantém a sua afiliação principal em um Lions Club, mas reside ou trabalha na comunidade de um outro clube. Essa classificação pode ser conferida por convite da diretoria e deve ser examinada anualmente pela diretoria desse clube. O clube, então, que confere a classificação de sócio temporário, não pode incluir o sócio temporário no seu informe mensal de movimento de sócios, porque ele já estará incluído no movimento de sócios no clube onde ele é um sócio ativo. O sócio temporário pode qualificar-se para votar em assuntos do clube em reuniões nas quais ele esteja presente, mas não no clube onde ele é temporário. Mas não pode representar esse clube que conferiu a classificação de sócio temporário como delegado em convenção de distrito ou mesmo em convenção internacional. Com relação a cotas, o pagamento de cotas em nível de temporário apenas no nível de clube, ou seja, naquele nível onde ele é temporário, ele não paga cotas de governadoria, de distrito e nem a internacional. Por quê? Essas cotas já são cobradas no clube onde ele é sócio ativo. Outro dado importante é que o sócio temporário não poderá ocupar cargos no clube onde ele é sócio temporário, apenas no clube onde ele é sócio ativo. E, finalmente, vamos falar do sócio afiliado. Quem pode ser um sócio afiliado?
uma pessoa de qualidade da comunidade que, no momento, não pode participar totalmente como um sócio ativo do clube, mas que deseja apoiar o clube e as suas iniciativas de serviço comunitário, afiliando-se ao clube. Essa afiliação pode ser conferida por convite da diretoria do clube. Um sócio afiliado pode qualificar-se para votar em assuntos do clube e em reuniões onde ele estiver presente, mas não pode representar o clube como delegado em convenções, sejam elas distritais ou internacionais, e até mesmo de distrito múltiplo. Esse sócio, ele não se qualifica também para ocupar cargos no clube, no distrito e até mesmo a nível internacional. E não pode ser designado para comitês do distrito ou nos outros níveis superiores. Um sócio afiliado terá que pagar as cotas distritais, internacionais e as cotas do clube também. O número de sócios afiliados não poderá ultrapassar a 25% do total real de sócios do clube. Questão número 3. Algum sócio pode ser excluído do clube? Como isso funciona? Bem, esse tema é tratado no modelo da seção de regulamentos dos clubes. Obviamente que qualquer sócio que não mais desejar fazer parte de um clube poderá pedir o seu desligamento, e este será validado mediante aceitação por parte da diretoria. A diretoria pode, entretanto, conceder a demissão somente depois que todo e qualquer débito tenha sido pago, todos os fundos e patrimônios do clube tenham sido restituídos e o sócio tenha sido destituído do direito do uso do nome de Lions e do emblema e de outras insígnias desse clube e dessa associação. Na prática, nós sabemos que algumas vezes alguns companheiros pedem demissão na fase aguda de algum descontentamento ou aborrecimento. Assim, é bom que o presidente, ao receber tal pedido de demissão, estabeleça uma comissão de companheiros para procurar esse sócio e discutir alternativas, procurando assim manter a sua afiliação. O artigo 4º do modelo de estatuto para Lions Clubes da nossa associação trata da perda do título de sócio e diz que um sócio que der motivo poderá ser excluído do clube pelo voto de 2/3 da diretoria. Portanto, a exclusão compulsória por parte da diretoria pode acontecer desde que 2/3 dos seus votantes optem por essa opção, no caso do sócio dar algum motivo para essa conduta mais radical. Como funciona a questão da reinscrição e a transferência de sócios? Bem, qualquer sócio que tenha sido baixado do quadro social em pleno gozo dos seus direitos, poderá ser readmitido pela diretoria do clube e manterá, assim, o seu registro prévio de serviço leonístico como parte do seu registro completo de atividades para a nossa associação. Esse clube poderá também aceitar, na base de transferência, um sócio que tenha saído ou esteja saindo de outro Lions Clube, desde que esse sócio esteja em dia com as suas obrigações quando for solicitada a transferência. Agora, caso decorram mais de 6 meses entre a data do desligamento do sócio em outro clube e a apresentação do formulário de transferência devidamente preenchido, ou ainda o seu cartão atual de sócio, ele só poderá ingressar nesse clube de acordo com as provisões normais da seção 2 do artigo 3 do nosso estatuto, ou seja, deverá passar pelo processo natural pela comissão de sócios para adentrar esse clube. E como nós devemos agir no caso de falta de pagamento ou baixa frequência de um sócio dentro do clube? Nesses casos, deve haver uma postura de bom senso, no sentido de, inicialmente, se pesquisar as causas e promover condições para a resolução dos problemas. Essa deve ser a tônica, afinal de contas, nós somos clubes de companheiros. De qualquer forma, o estatuto e os regulamentos nos oferecem ferramentas para que possamos tomar atitudes embasadas pela diretoria do clube. Sem dúvida que sócios que não cumprem com suas obrigações podem estar dando motivos para que 2/3 da diretoria julguem oportuna a sua exclusão do quadro. Como em todas as áreas do relacionamento humano, é preciso oferecer ao acusado uma ampla possibilidade de defesa, ou seja, a possibilidade de explicação dos seus motivos, que também serão observados pela diretoria.
No caso da falta de pagamento, o secretário deverá apresentar à diretoria o nome do sócio que deixar de cumprir com as suas obrigações pecuniárias para com o clube dentro de 60 dias após receber a comunicação por escrito do tesoureiro. A diretoria do clube, então, decidirá se o sócio será ou não demitido, mantido no quadro, e o contato que deverá ser feito com esse sócio. No caso da baixa frequência, o clube deve sempre incentivar a frequência às reuniões e às atividades do clube. Quando um sócio se ausentar de diversas reuniões ou atividades consecutivas, os companheiros deverão envidar todos os esforços para entrar em contato com esse sócio, a fim de incentivá-lo a promover a melhor e a maior frequência junto aos demais companheiros. Caso, após todos esses esforços, a frequência desse companheiro ainda não seja possível, deve-se estudar a possibilidade de transferência de classificação de sócio para sócio forâneo, ou sócio privilegiado, vitalício, afiliado, ou qualquer coisa nesse sentido, ou até mesmo a exclusão do quadro social, se for o caso. Esta é uma questão bastante interessante. É possível um companheiro leão ser sócio de mais de um Lions Club, ou ainda pertencer a outros clubes de serviço, como Rotary, Kiwanis, por exemplo? Bem, em princípio, a afiliação dupla em Lions não é permitida, ou seja, nenhum sócio poderá ser simultaneamente sócio de qualquer outro Lions Club, a não ser que seja na categoria de sócio honorário ou temporário. Já com relação a participar simultaneamente de Lions e de Rotary, por exemplo, ou outro clube de serviço de caráter semelhante, embora isso fosse proibido em estatutos anteriores, já está permitido após uma emenda aprovada em convenção internacional. Então é possível um companheiro leão também fazer parte de um Rotary Club ou de um Kiwanis internacional. Existe um número mínimo e ou máximo de sócios num Lions Club? Sim. Para a criação de um novo clube, nós sabemos que é necessário que haja um mínimo de 20 afiliações, de 20 novos sócios. Não existe limitação máxima do número de sócios. Existem alguns países, como a Índia, por exemplo, que tem clubes com centenas de sócios. Isso não é mais a nossa realidade. Aliás, não é a realidade mundial, já que nos últimos anos o Lions tem apresentado uma curva de crescimento dos clubes maior do que a curva de crescimento dos sócios. Isso significa que os clubes têm um número cada vez menor de sócios do ponto de vista evolutivo na nossa associação. Com o passar do tempo, podem sair alguns sócios e entrar outros, mas o número mínimo para que o funcionamento regular de um Lions Club aconteça é um número mínimo de 10 sócios em dia com as suas obrigações. Como é composta e quais as prerrogativas da diretoria de um Lions Club? Bem, os membros da diretoria de um clube serão o presidente, o ex-presidente imediato, os vice-presidentes, o secretário, tesoureiro, o diretor social, que é opcional, o diretor animador, que também é opcional, o diretor de sócios, o coordenador de núcleo, se houver, e todos os diretores vogais eleitos. A maioria dos membros da diretoria presente numa reunião constituirá um quórum suficiente para essa reunião. Os atos de uma maioria dos membros da diretoria, presentes a qualquer reunião, representarão atos e decisões de toda a diretoria, salvo especificação em contrário, em casos, por exemplo, onde há necessidade de 2/3 de votos e assim por diante. E quais são os deveres e os poderes dessa diretoria? Então, além daqueles expressos e implícitos em outras partes do Estatuto e regulamentos, a diretoria vai ter basicamente os seguintes deveres e poderes. Ela deverá constituir o corpo executivo do clube e, por meio dos seus dirigentes, será responsável pela execução das normas aprovadas pelo clube. Todos os assuntos e programas de ação do clube serão primeiramente discutidos e preparados pela diretoria, para apresentação aos sócios e aprovação dos mesmos numa reunião ordinária ou especial do clube, nas chamadas assembleias. A diretoria deverá autorizar todas as despesas do clube e não deverá contrair dívida alguma que exceda a receita desse clube. Nem vai autorizar desembolso algum para fins que sejam incompatíveis com os assuntos e o programa de ação autorizados pelo quadro social. A diretoria tem também o direito de modificar, anular ou revogar qualquer ação
de qualquer dirigente desse clube. É a diretoria que vai fazer a revisão dos livros, contas e transações anualmente dentro de cada ano leonístico. Ela deverá designar, segundo a recomendação de uma comissão de finanças, qual o banco ou os bancos para que sejam depositados os fundos do clube. Ela deverá determinar uma garantia necessária para a fiança dos dirigentes do clube, ou seja, qual é o valor máximo que esses dirigentes podem dispor na compra ou nos pagamentos sem que haja necessidade de consulta ao clube. A diretoria não deverá autorizar e não deverá permitir o uso para fins administrativos da renda líquida de campanhas ou atividades do clube, para as quais os fundos tenham sido angariados com o público ou com a comunidade. Ou seja, não deixar que verba adquirida através da comunidade para campanha sejam utilizadas no fundo administrativo. E, de uma forma geral, a diretoria deverá manter pelo menos duas contas separadas, a conta administrativa e a conta campanha, que deverá, então, essa sim, a conta campanha, receber os fundos das atividades com a comunidade. Bem, essa é uma questão interessante e costuma gerar alguma dúvida entre os sócios. Com quantos delegados o clube se faz representar nas convenções? Isso vai depender do nível da convenção. Nós vamos falar aqui da convenção internacional e das convenções distritais e de distrito múltiplo. Na convenção internacional, funciona da seguinte maneira: cada clube terá direito, em qualquer convenção internacional, a um delegado e um suplente para cada 25 sócios ou fração maior deste número, segundo os registros do escritório internacional, no primeiro dia do mês precedente àquele em que a convenção deva ter lugar. Ficando entendido, entretanto, que esse clube terá direito a pelo menos um delegado e um suplente, mesmo que não existam 25 sócios, por exemplo. A fração maior a que se refere essa seção terá de ser 13 ou mais sócios, ou seja, se você tiver 25 sócios, você tem um com mais 12 sócios, você não faz um segundo delegado. Mas se tiver 13 ou mais, além dos primeiros 25, aí você faz então mais um delegado. Então a designação de cada um dos delegados e suplentes deverá ser comprovada por meio de um certificado, assinado pelo presidente ou secretário do clube, ou qualquer outro dirigente devidamente autorizado pelo clube. A Associação Internacional de Lions Clubs é governada pelos clubes reunidos numa convenção. E para que esse clube possa ter uma voz ativa nos assuntos da associação, ele poderá então pagar as despesas necessárias dos seus delegados à convenção anual da associação. Isso é um dado interessante, porque o dinheiro do fundo administrativo de um clube pode, então, em caso de necessidade, pagar para que um sócio vá representar esse clube numa convenção. Do ponto de vista de convenções distritais e do distrito múltiplo, o clube terá direito, em qualquer convenção anual, seja do múltiplo ou do distrito único, a um delegado e um suplente para cada 10 sócios que foram admitidos há pelo menos um ano e um dia nesse clube. Ou uma fração maior desse número que se encontrem inscritos nos registros do Escritório Internacional de Lions no primeiro dia do mês precedente àquele em que a convenção deva ter lugar. Ficando entendido, entretanto, que esse clube terá direito a pelo menos um delegado e um suplente, imaginando-se que o clube tenha menos de 10 sócios. Então, da mesma forma, se ele tiver 10 sócios, ele tem um delegado, se for 14 fica um só, se for 15 ele tem direito a 2 delegados, 15 ou mais, né? Todo delegado presente e devidamente credenciado terá o direito de emitir um voto de acordo com a sua livre vontade, para cada vaga a ser preenchida e sobre cada assunto a ser votado na respectiva convenção. A fração maior referida nessa seção, como eu disse, são 5 ou mais sócios. Bem, nós vamos falar agora como o modelo de estatuto de Lions Internacional sugere que sejam feitas as eleições para a diretoria de um Lions Club. Todos os anos, no mês de março, numa data e no local determinado pela diretoria, deve ser marcada uma reunião para indicação dos candidatos, sendo para isso necessário que se convoque todos os sócios com uma antecedência mínima de 10 dias. O presidente deve nomear uma comissão
que deverá indicar os nomes dos candidatos aos vários cargos da diretoria do clube. E essa comissão deve apresentar esses nomes no dia da reunião. Nessa oportunidade, todo e qualquer sócio poderá também propor outros nomes de candidatos para os cargos a serem preenchidos no ano seguinte. A reunião para eleição deverá ser realizada até mais tardar o dia 15 de abril de cada ano, até para que haja tempo de se informar o PU 101 Alliance Internacional. Em hora e local determinado pela diretoria e comunicados pelo secretário do clube a todos os sócios por escrito e com pelo menos 2 semanas de antecedência. Essa comunicação deve incluir também os nomes de todos os candidatos escolhidos na sessão de indicação, ou naquela sessão que foi realizada anteriormente, e deverá incluir também uma declaração esclarecendo que a votação vai se limitar aos referidos candidatos. E nenhuma indicação poderá ser feita pelos sócios na reunião de eleições, a menos que haja um impedimento de algum dos candidatos, e aí sim a comissão de indicação poderá indicar um nome para substituir algum cargo que esteja sem nenhum candidato. Todos os dirigentes vão ser eleitos anualmente e vão tomar posse no dia 1º de julho, exercendo um mandato de 1 ano até que os seus sucessores tenham sido eleitos e qualificados. É bom a gente lembrar que em muitos clubes adota-se a eleição somente do presidente, que após a sua confirmação apresenta na Assembleia os demais componentes da sua diretoria. É comum também uma eleição automática do primeiro vice-presidente e, consequentemente, uma outra eleição para o segundo vice-presidente. Essa prática, quando adotada, proporciona uma melhor preparação do presidente do clube para o exercício do seu cargo. Mas é bom a gente lembrar que o modelo do Estatuto de Lions Internacional não prevê a eleição por aclamação. Dessa forma, é correto que, mesmo com um candidato único à presidência, quer dizer, o primeiro vice-presidente, né, é bom que haja uma eleição com cédulas para que isso seja ratificado. Outras formas podem também ser convencionadas nas eleições dos clubes, desde que estejam previstas no seu estatuto e desde que essas formas não contrariem frontalmente os postulados do modelo da associação. A eleição da diretoria deve representar um momento muito especial para os seus membros. O processo deve ser conhecido e aprovado por todos, pois através dessa eleição o clube experimenta a oportunidade de que todos os sócios possam exercer a liderança em toda a sua plenitude. Bem, a pergunta número 11 é: quais são os tipos de reuniões em Lions? Os clubes se reúnem basicamente de 2 formas: reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. As reuniões ordinárias são aquelas previstas no calendário do clube, e que mantêm uma regularidade de tempo na sua realização. As reuniões extraordinárias estão caracterizadas por aquelas convocadas para determinadas finalidades e que não constam do calendário anual do clube. O presidente poderá convocar sessões extraordinárias quando as considerar necessárias. E isso pode ser mais comum e necessário em clubes que se reúnem apenas 2 vezes por mês. As comunicações para as sessões extraordinárias, indicando data, local e a finalidade, deverão ser feitas para todos os sócios, por escrito, pelo menos com 10 dias de antecedência. Todos os anos, o clube poderá e deverá realizar uma reunião para comemorar o aniversário da entrega da Carta Constitutiva. E, durante essa reunião, poderá haver uma especial atenção aos objetivos, código de ética do leonismo e aos antecedentes históricos desse clube. No mês de junho de cada ano, deverá ser realizada uma reunião em data e local determinados pela diretoria, durante a qual serão lidos e apresentados os relatórios finais dos dirigentes que terminam seus mandatos e será dada a posse aos novos dirigentes recém-eleitos. O quórum para toda reunião de clube será constituído pela presença da maioria dos sócios que estejam em dia com as suas obrigações. O sócio que deixar de cumprir as suas obrigações pecuniárias para com o clube dentro de 60 dias da data em que tenha sido notificado pelo secretário, não será considerado em dia e assim permanecerá até que todo o seu débito seja liquidado. Somente os sócios que estiverem em dia com as suas obrigações
poderão exercer o privilégio do voto e ocupar cargos dentro do clube. Exceto quando previsto de uma outra forma, os atos da maioria dos sócios do clube presentes a qualquer reunião representarão os atos e decisões de toda a coletividade, de todo o clube. Não existe uma frequência máxima prevista para a realização das reuniões ordinárias do clube. Entretanto, o clube deve se reunir regularmente, pelo menos 2 vezes por mês, em data e local recomendados pela diretoria e aprovados pelo clube. A preparação das reuniões é um fator primordial para o sucesso das mesmas. E nós teremos um módulo dedicado exclusivamente para esse tópico nesse seminário eletrônico de liderança leonística. Bem, uma outra questão bem interessante é como se resolvem os casos de divergências acerca de assuntos onde o estatuto e os regulamentos são omissos ou ainda passíveis de diferentes interpretações. Todas as disputas que surgirem entre qualquer sócio, ou mesmo um ex-sócio do clube, ou ainda um membro da diretoria, referentes à afiliação ou a violações e aplicações do estatuto e regulamentos do clube, ou ainda com relação à expulsão de qualquer sócio do clube, ou qualquer outro assunto que não possa ser satisfatoriamente resolvido por outros meios ou pelos meios convencionais, serão decididas através daquilo que nós chamamos de resolução de disputa. Qualquer uma das partes dessa disputa poderá apresentar uma solicitação por escrito ao governador do distrito, solicitando que a resolução de disputa seja colocada em prática. Todos os pedidos de resolução de disputa devem ser submetidos ao governador do distrito até 30 dias depois que o sócio tomou ou deveria ter tomado conhecimento da ocorrência na qual se baseia a disputa. Dentro de 15 dias do recebimento, o governador do distrito deverá nomear um chamado conciliador para ouvir a disputa. O conciliador será, normalmente, um ex-governador do distrito que seja sócio em pleno gozo de seus direitos de qualquer Lions Club da jurisdição. E que, logicamente, não seja parte, né, não tenha qualquer ligação, não seja uma parte declarada da disputa que está originando o problema. O conciliador escolhido deve ser aceito por ambas as partes. Após ser escolhido, o conciliador, então, providenciará uma reunião entre as partes com o objetivo de conciliar a disputa. Essa reunião deverá ser marcada num prazo de 30 dias da indicação do conciliador, e se esses esforços de conciliação não forem bem-sucedidos, o conciliador, então, terá a autoridade para emitir a sua decisão referente a essa disputa. A decisão do conciliador deve ser emitida, portanto, dentro de 30 dias após a data na qual a reunião inicial das partes foi realizada, sendo que essa decisão será final e acatada por todas as partes. Todas as decisões dos conciliadores estão subordinadas à autoridade da diretoria internacional. Bem, e com relação aos núcleos, qualquer clube pode ter um? Como funciona isso? Os Lions Clubs podem formar núcleos para expandir o leonismo em áreas geográficas onde a população seja pequena demais para ter condições de organizar, pelo menos em princípio, um Lions Club tradicional, com um mínimo de 20 sócios. O núcleo pode ter menos pessoas e realiza reuniões como uma comissão do clube matriz, conduzindo as atividades de serviço naquela comunidade específica. Indivíduos qualificados poderão ser sócios do clube matriz ou do núcleo, mediante, da mesma forma, a convite feito pela diretoria do clube matriz. A afiliação será em uma das categorias relacionadas no artigo 1º dos nossos regulamentos, aqueles tipos de sócio, como nós já vimos nesse próprio módulo. O dinheiro arrecadado pelo núcleo em atividades de serviço ou de levantamento de fundos junto à população deve ser depositado numa conta estabelecida para esse propósito. O dinheiro será distribuído na comunidade do núcleo, a não ser que haja uma especificação acordada pelas duas partes. Um núcleo pode ser desfeito por resolução do clube matriz mediante 2/3 dos votos de uma diretoria ou de toda a diretoria do clube matriz. Nós vamos discutir melhor o tema núcleo num módulo específico desse nosso seminário eletrônico.
Aguardem. A pergunta número 14 é a seguinte: o que é e para que serve o estatuto de um clube? Bem, o estatuto é um instrumento legal que vincula os sócios aos clubes de Lions e os clubes à associação internacional. E é ele, o estatuto, que assegura direitos e deveres iguais a todos os leões. O conhecimento amplo e difuso do estatuto de um clube é fundamental para uma melhor interação entre os seus sócios. E juntamente com os objetivos de Lions e o Código de Ética do Leão, esses documentos representam uma considerável fonte de orientação leonística e a base sólida para uma convivência amistosa que leva ao verdadeiro companheirismo entre leões. É como diz aquele velho ditado: o combinado não é caro. Ou seja, se todos estiverem cientes e concordarem com as regras, tudo seguirá bem. O desconhecimento desses 3 alicerces básicos do nosso movimento é que costuma gerar descontrole e desentendimentos, muitas vezes responsáveis, inclusive, pela perda de sócios de qualidade no nosso movimento. A Associação Internacional de Lions Clubes recomenda que todos os clubes se utilizem do modelo oficial de estatutos e regulamentos. Os clubes que não possuírem os seus estatutos próprios serão então regidos por este modelo oficial. A elaboração do estatuto deve ser por uma comissão previamente designada pelo presidente do clube. Após a sua elaboração, o projeto do estatuto deve ser aprovado por uma Assembleia Geral convocada especificamente para essa finalidade. Embora cada clube possa ter o seu próprio estatuto, o conteúdo não poderá opor-se de forma contraditória ao conteúdo proposto pelo modelo de Lions Internacional. Após a aprovação numa Assembleia de clube, o estatuto deve então ser registrado no cartório civil das pessoas jurídicas do seu município. Vale lembrar que imediatamente após a adoção pelo clube desse estatuto, uma cópia permanente deverá ser colocada pelo secretário num livro de registros e, de uma forma ideal, todos os sócios deverão ter uma cópia, ou então, pelo menos, um livre acesso facilitado a esse conteúdo. Hoje, isso fica mais fácil com a internet, através de sites, etc. E como se pode alterar o estatuto e os regulamentos dos clubes? Basicamente, é preciso haver uma proposta, que no caso de alteração estatutária é chamada de emenda. Assim, poderão ser feitas emendas ao estatuto em qualquer reunião ordinária ou extraordinária do clube em que haja quórum, com a aprovação por voto de 2/3 dos sócios presentes, com a condição de que a diretoria tenha discutido previamente os méritos dessa emenda. Vale dizer também que nenhuma emenda será submetida à votação, a menos que se tenha comunicado todos os sócios do clube, por escrito, pelo menos 14 dias antes da reunião na qual a emenda proposta será votada. É importante frisar que algumas novas situações exigem que o estatuto do clube seja alterado no cartório, para que tais situações tenham validade legal. Por exemplo, existem clubes que, por orientação do modelo antigo de Lions Internacional, ainda constam em seus estatutos que os sócios devem ser pessoas do sexo masculino. E aí passaram a admitir mulheres em seu quadro social, sem ter feito essa alteração no estatuto interno do clube. Obviamente que o modelo de Lions foi alterado, e isso é possível. Porém, do ponto de vista legal, é necessário alterar essa disposição internamente, caso ela tenha sido inicialmente firmada, sob pena de alguém, algum dia, ter o direito legal de contestar judicialmente essa condição. Outro detalhe importante em nosso meio é que, recentemente, houve alterações no nosso Código Civil, que também exigem modificações nos estatutos dos clubes e distritos. Muitos já se adequaram, outros estão fazendo, mas existem muitos clubes que ainda não se mexeram nesse sentido. Vale a pena discutir esses detalhes com os seus companheiros. Alguém tem que tocar nesse assunto. E você está convidado a fazê-lo, já que está tendo esse treinamento, ok? Vamos estabelecer uma ampla discussão sobre esse assunto e atualizar os nossos estatutos. Isso vai fazer muito bem para o leonismo. Quais são e como funcionam as comissões dos clubes? Bem, eu costumo dizer que um clube só funciona bem se as suas comissões funcionam bem.
As comissões têm um papel fundamental na vida do clube, uma vez que, sendo compostas pelos sócios, elas vão orientar as ações e auxiliar a diretoria sobre assuntos importantes que interferem nos destinos do clube. Todas as comissões serão compostas de um presidente e com o número de membros que o presidente do clube considerar necessário. Todo sócio-leão deverá necessariamente fazer parte de pelo menos uma comissão. E o presidente do clube será membro ex officio de todas as comissões do clube. Cada comissão, por intermédio do seu presidente, vai apresentar mensalmente ou bimestralmente, um relatório verbal ou escrito à diretoria. O Lions Internacional recomenda as seguintes comissões permanentes que podem ser nomeadas pelo presidente, com exceção dos membros e do presidente da comissão de sócios, que são eleitos. Então, nós temos aqui, nas comissões administrativas, a comissão de frequência, publicação do boletim, estatuto e regulamentos, convenção, finanças, recepção, informática, preparação de líderes, instrução leonística, sócios, programas e relações públicas. Na sequência, nós temos também as comissões de atividades, que seriam conscientização acerca de diabetes, meio ambiente, atividades de audição, logopedia e trabalho com os surdos, programa de relações internacionais, programa de Leo Clubes, programa de Lioness Clubes, conservação da visão e trabalho com cegos, programa de intercâmbio juvenil e desenvolvimento juvenil. Outras atividades que também podem ser desenvolvidas por comissões específicas são civismo, educação, bem-estar e saúde, serviços sociais, serviços recreativos, serviços públicos e outros. Algumas comissões especiais, a critério do presidente e da diretoria, podem também ser criadas sem problema algum. E isso, dentro de um bom senso, costuma ajudar muito as ações desse clube a progredirem de forma satisfatória. E aí vem um detalhe interessante. Como é mesmo a composição da comissão de sócios, especificamente? A comissão de sócios obedece a critérios diferentes de eleição e quanto ao número de participantes, uma vez que o presidente não poderá deliberar livremente quanto ao número de membros, como acontece nas outras comissões. A comissão de sócios será necessariamente composta por 3 membros eleitos para uma gestão de 3 anos. Inicialmente serão eleitos 3 membros. Um membro servirá por 1 ano, o segundo membro por 2 anos e o terceiro por 3 anos. Daí para frente, será eleito um membro a cada ano. Cada membro servirá por 3 anos contínuos num sistema de rotação. Então, à medida que sai um membro que já cumpriu 3 anos, elege-se um próximo que vai entrar nessa sequência. Desse modo, o membro que estiver servindo no primeiro ano será designado simplesmente membro da comissão. O membro que estiver servindo no segundo ano será o vice-presidente dessa comissão. E o membro que estiver no terceiro ano será o seu presidente. E também diretor de sócios, ou seja, membro da diretoria do clube. Esse é um cargo por ascensão, ele não precisa ser eleito naquele ano, ele só foi eleito lá no início, quando ele entrou, há 2 anos atrás. Finalmente, é importante também nós frisarmos que a Associação Internacional de Lions Clubes remete anualmente ao presidente eleito um manual explicativo sobre cada uma das comissões, para que seja entregue e estudada pelos membros das respectivas comissões e para que eles efetivamente auxiliem o presidente e a diretoria nas suas funções. O que são e para que servem as chamadas práticas parlamentares? Na verdade, elas são regras que servem para nortear e para conduzir as discussões no sentido de se preservar os direitos de todas as pessoas. Essas práticas parlamentares, descritas nesse livro, são utilizadas inclusive pela grande maioria dos parlamentos em todo o mundo. Exceto quando previsto de uma outra forma, no nosso estatuto ou nos regulamentos, todas as questões de ordem ou procedimento com respeito a qualquer reunião ou decisão do clube, da sua diretoria ou ainda quaisquer de suas comissões, devem ser determinadas de acordo com os procedimentos parlamentares estabelecidos pelas regras escritas no livro Robert's Rules of Order, esse livro que vocês estão vendo, e que são revisadas periodicamente.
Trata-se, portanto, de um manual de regras de conduta e que nós deveremos debater essas ideias e esses conceitos, especialmente num módulo específico desse treinamento eletrônico. Aguardem. E aí temos a pergunta número 19. Qual a importância e como devem ser as campanhas leonísticas, as campanhas dentro do clube? Bem, as campanhas e eventos realizados por um Lions Club representam o motor que impulsiona o nosso movimento, pois elas dão vida ao sócio, ao clube e à própria associação. Elas representam ainda a ação concreta dos leões em torno do nosso lema Nós Servimos. A ausência, companheiros, de campanhas leonísticas é um sinal concreto de fragilidade e insucesso dos Lions Clubs. Uma campanha nada mais é do que um conjunto de esforços dirigidos a um fim determinado ou para conseguir alguma finalidade dentro de um certo limite de tempo e recursos. Trata-se, portanto, de uma ação combinada e em conjunto. Já foi dito que as grandes conquistas só serão conseguidas quando houver pequenos esforços de todas as pessoas. Grandes conquistas jamais serão conseguidas através de grandes esforços de poucas pessoas. Todos nós, companheiros e domadoras, devemos nos colocar à disposição para o serviço e aceitar os desafios. A participação efetiva é de suma importância para o sucesso de qualquer empreendimento em Lions. Os Lions Clubs têm que ser uma organização atuante, moderna e competitiva. Em primeiro lugar, deve haver uma ampla discussão no clube sobre a proposta da campanha. Essa proposta, idealmente, deve ser trazida pela comissão responsável. Após a discussão e aprovação em uma assembleia, passa-se então para a realização da campanha. E aí nós podemos dividir no planejamento inicial, onde as funções serão estabelecidas, a execução, que deverá ser ordenada, e, ao final dessa execução, deverá haver o que nós chamamos de avaliação, ou seja, um momento que o clube estuda aonde foram os maiores acertos e os maiores erros para que as próximas campanhas sejam melhoradas. Nem precisamos dizer que a destinação dos recursos e a prestação de contas fazem parte, quando forem o caso, quando forem campanhas que se utilizem de numerário financeiro, fazem parte importante e fundamental da realização e da conclusão dessa campanha, uma vez que nós estaremos utilizando a comunidade, dinheiro da comunidade, portanto é fundamental que prestemos conta e que nós possamos mostrar à comunidade o que reverteu, como reverteu o apoio da comunidade àquela campanha leonística. Muito bem, finalmente nós chegamos à última pergunta: como posso esclarecer mais dúvidas sobre o funcionamento dos clubes? Conforme nós dissemos durante esse módulo, existem alguns documentos que poderão auxiliar o companheiro Leão nesse sentido. São eles: o Código de Ética do Leão, os objetivos dos Lions Clubs e também a missão da Associação Internacional de Lions Clubs, o próprio estatuto do seu clube e, finalmente, as regras parlamentares. Esse material poderá ser acessado e as dúvidas poderão ser esclarecidas com o seu conteúdo. Agora, se ainda assim houver algum questionamento maior, você poderá se dirigir ao fórum de discussão desse nosso seminário e, quem sabe, algum companheiro com mais experiência poderá auxiliá-lo nesse sentido. Continue se esforçando por conhecer melhor o funcionamento dos Lions Clubs. Conte conosco e muito obrigado.